5 minutinhos com Deus, na apresentação de João Paulo Fonseca. Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo da série intitulada 5 minutinhos com Deus. Dando continuidade à leitura da semana passada, estarei lendo Gálatas capítulo 1, do verso 20 até o verso 24, e nós vamos encerrar a leitura do capítulo 1 de Gálatas. O texto bíblico diz assim: Ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviram dizer apenas que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir e glorificava a Deus a meu respeito. Então Paulo ele segue a sua defesa, com relação ao seu apostolado. Muitos ali dos Gálatas e principalmente os falsos mestres estavam colocando em descrédito o ministério apostólico de Paulo. Então Paulo ele partiu para a defesa do seu ministério apostólico. O interessante é que a sua conversão nos traz alguns ensinamentos. Paulo se converteu quando ia para Damasco com o objetivo de prender alguns cristãos que estavam ali. Literalmente, Paulo ele caiu do cavalo. Jesus Cristo apareceu para ele naquele momento, por meio de uma visão. E, evidentemente, que Paulo ele se converteu ao Senhor Jesus, mas foi tudo um processo. Ele ficou cego por um tempo, Ananias foi até ele, e ali um pouquinho mais para frente ele foi batizado, mais um pouquinho para frente ele recebeu algumas instruções de alguns que estavam ali. E, continuando a história, lá em Atos capítulo 9, ele mais para frente conheceu um homem chamado Barnabé. Barnabé deu testemunho ali a respeito daquilo que Deus fez na vida de Paulo. E Paulo, mais alguns anos depois, partiu para a primeira viagem missionária, porque de fato Paulo testemunhava Jesus Cristo e ele passou de perseguidor a perseguido. Então a Bíblia nos relata 3 viagens missionárias de Paulo. Foi um grande evangelista, um grande pregador da palavra, um grande missionário e o maior sistematizador das doutrinas bíblicas que nós conhecemos hoje. Então, de perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele abriu mão do seu conforto como fariseu para se tornar discípulo de Jesus, e nós sabemos que há um preço para isso. Jesus certa vez diz: olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o discipulado, ou ser discípulo de Jesus, não é um mar de rosas. Ser discípulo de Jesus, nós entendemos que teremos dificuldades, teremos aflições, mas a nossa esperança não está em coisas terrenas. Nós sabemos que a nossa recompensa, ela pode não vir aqui neste mundo, mas nós temos uma vida eterna por meio dele. Então, Paulo, ele se tornou um grande pregador da mensagem da cruz. Foi por meio da mensagem de Jesus, lá em Romanos 1, versículo 1, ele se diz, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo. Então foi por meio do seu testemunho, da sua conversão, que ele persuadiu os Gálatas que estavam convencidos que ele não era apóstolo. Ele foi chamado pelo próprio Jesus, que o designou para ser o apóstolo dos gentios. Jesus ele deixou uma comissão aos discípulos lá em Atos, comecinho de Atos capítulo 1, dizendo o seguinte: olha, vocês serão testemunhas ao vocês receberão o Espírito Santo, poder pelo Espírito Santo, e serão testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então poder não é para nós nos vangloriarmos. Poder não é para a gente sair fazendo coisas em nosso nome. Poder é para testemunhar o Senhor Jesus. Paulo ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o poder. Paulo já era um homem sábio porque ele cresceu instruído pela lei de Moisés. Ele cresceu recebendo todo um ensinamento com relação às coisas de Deus e à sombra da revelação que foi dita no Antigo Testamento. A graça alcançou Paulo, Jesus o chamou para apóstolo e agora ele estava cumprindo a comissão de ir até os confins da terra. Na verdade, os confins da terra naquele tempo, o mundo conhecido daquele tempo, toda a Europa ali, toda a Ásia Menor, Paulo estabeleceu igrejas para que o nome do Senhor Jesus pudesse ser glorificado. E a mensagem da cruz, que Cristo se entregou por nós, Cristo se entregou por nós. Quando ainda éramos pecadores, ele morreu por nós para nos dar a vida eterna.
Esta é a mensagem da cruz. E esta é a defesa de Paulo com relação ao seu apostolado. Não foi ele que se auto-intitulou apóstolo. Não foi ele que colocou vamos dizer assim, esse título eclesiástico. Foi o próprio Jesus que o chamou e o designou para ir pregar o evangelho a toda criatura e ensinando-os a guardar toda a lei.